Já que o pessoal gosta de falar que eu fico falando de genética como desculpa para o meu pouco desenvolvimento muscular, eu resolvi continuar falando desse assunto aqui, só que dessa vez eu vou falar de fatores que determinam a sua genética, tanto para ganho quanto para o não ganho de massa muscular e quanto para o ganho de gordura e o não ganho de gordura, incluindo a gordura localizada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com massa muscular. O primeiro fator que vai limitar ou vai vai beneficiar você para ganho de massa muscular é a sua tipagem de fibra muscular. Para você que é um iniciante na musculação, fique atento a uma coisa: os exercícios que você tem mais facilidade de pegar peso quando se trata de exercícios isoladores, principalmente os isoladores, eu vou explicar o porquê já, geralmente são onde você tem mais tendência a ter tipagem de fibra muscular de contração rápida. E isso é um fator determinante para você ganhar massa muscular. Os exercícios que você tem menos dificuldade de pegar peso já são o contrário, já é um fator determinante para você imaginar que você tem pouca capacidade de ganho de massa muscular, porque você tem uma predominância de fibras de contração lenta. Fibras de força geram mais força, fibras de resistência geram mais resistência, tá? E por que eu falei de exercícios isolados? Porque os compostos você pode ter uma predominância de fibras de contração rápida, por exemplo, no tríceps, e não ter no peito. Você vai conseguir gerar força empurrando a barra, mas o peito vai participar muito pouco. Agora, se você tem uma predisposição boa, por exemplo, no peitoral e no tríceps, obviamente você vai pegar muito mais carga. Se você tem uma predominância boa no deltoide anterior lateral, tríceps e peito, aí sim que você vai pegar uma quantidade ainda muito boa. Então, iniciantes, eu digo até um ano assim, se atentem a isso, tá? O próximo fator determinante é a quantidade de IGF-1. O IGF-1, na verdade, é o que manda em tudo. O IGF-1 é o que faz você ativar a mTOR e ativar a síntese proteica. Por isso que tem gente que não faz dieta, não faz nada e tem uma facilidade muito grande de gerar ganhos de massa muscular. Por exemplo, no meu caso, que a minha panturrilha é grande e eu não treino, eu não acredito que eu tenha o IGF-1 alto, mas eu tenho uma predominância de fibra de contração rápida na panturrilha, tá? O meu IGF-1 não é alto, eu já medi meu IGF-1, eu não lembro quanto que deu quando eu medi, mas eu lembro que não era alto. Então, não é um fator determinante para eu ter, por exemplo, facilidade para ganho de panturrilha e também para trapézio, que é um músculo que cresce muito em mim e o pessoal fala que é óleo. E aí entra também um outro fator determinante, que são os receptores androgênicos. Pois eles vão, por exemplo, no caso de esteroides anabolizantes, um dos principais locais onde mais se tem receptor androgênico é justamente no músculo do trapézio. Então, você geralmente começa a desenvolver bem o trapézio quando começa a usar esteroide anabolizante. E o que acontece com isso é que você passa a ter um fator determinante ali relevante para ganhar massa muscular naquele local pelo número de receptor. Pode ser tipagem de fibra também, pode ser o IGF-1, tá bom? O IGF-1, na verdade, eu já acho que ele age como um todo, no corpo todo. Acho não, tenho certeza. Não é uma coisa paraclínica, é sistêmica, tá? Então ele age no corpo todo. Quando a gente está falando assim de um músculo para o outro, a gente já está falando mais de fatores como tipagem de fibra e receptor androgênico. O que mais? Origens e inserções musculares. Às vezes você acha que o músculo seu é pequeno, mas ele não é, entendeu?
Você pode achar que seu músculo é pequeno porque ele não aparenta uma certa densidade muscular, por causa daquilo que eu já falei. Se você é um cara que tem a cintura escapular alongada, por exemplo, eu tenho cintura escapular alongada, a caixa torácica é bem alongada. Então, como as fibras do peitoral são em formatos de leque, no sentido horizontal, então o que acontece? Essas fibras vão ser mais alongadas, mais esticadas, e com isso é igual uma bexiga. Quando você estica uma bexiga, ela passa a diminuir, ela passa a aumentar o comprimento dela, mas passa a diminuir a espessura, entendeu? A fibra muscular funciona praticamente da mesma maneira. Agora, para ganhos de massa muscular, eu acho que... Eu não vou falar de altura também, tá? Porque isso já entra na origem e inserção também, e na parte óssea, por exemplo, que eu falei para vocês que de tamanho da estrutura óssea vai influenciar na densidade muscular. Às vezes você tem um volume bom, mas ele não aparenta estar bom por causa disso. Agora vamos falar na parte de queima de gordura, porque tem aquele cara que, além dele ter facilidade para ele ganhar massa muscular, ele tem uma enorme dificuldade de acúmulo de gordura. Por exemplo, meu amigo Everson Lee. Eu vou explicar o porquê mais ou menos, tá? Primeiro, o fator determinante é a atividade do metabolismo. Então, se o cara tem uma alta produção, não uma alta produção, mas o metabolismo do cara é um tanto quanto acelerado, e entendam, eu já falei isso várias vezes aqui, biotipo não tem nada a ver com metabolismo. Você pode ser ectomorfo e ser gordo. Quantas vezes você já não viu aquele cara magrinho e gordinho nas costas, na perna, na bunda, na barriga, entendeu? Não tem massa muscular nenhuma, que é uma característica de ectomorfo. A característica de ectomorfo é ter dificuldade de ganho de massa e não metabolismo acelerado, tá? A característica de endomorfo é a facilidade de ganho de massa e não também acúmulo de gordura. É que o substrato energético dessas fibras que diferenciam entre cada biotipo, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, acabam influenciando na atividade do metabolismo também, tá bom? No caso, por exemplo, de um mesomorfo, ele tem uma predominância de fibras mistas, rosadas, que tem a característica tanto oxidativa quanto glicolítica. Então, o que acontece? Ele tem a facilidade de queimar gordura e a facilidade de preencher o volume muscular. Agora vamos falar de outro fator, aquela gordurinha localizada, tá bom? Aquilo ali é a parte mais complicada. Eu fiz um post no meu Instagram ontem, né? Tinha que estar de madrugada, agora já são 5 da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu vou postar ele hoje, à tarde, então vocês vão ver isso depois das 2 da tarde. Falando a respeito de receptores alfa-adrenérgicos. Por exemplo, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha como está meu abdômen. Reparem que aqui, ó, a pele está mais fina. Aqui a pele está mais fina, tá? Olha como está a pele aqui, ó. Agora, olha como está aqui, ó. Como a pele está mais grossa. Olha como aqui a pele é bem mais grossa. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Mesma coisa desse lado. Pele aqui, ó, finíssima. Aqui eu já estou com 4 milímetros de dobra na diploma. E aqui dá 6. Aqui dá 7,5, quase 8. Aqui deve estar uns 10. O porquê disso? Isso, senhores, são receptores alfa-adrenérgicos. Esses receptores impedem a queima de gordura. Eles impedem que o receptor beta haja. Vou fazer um breve resumo. Você ativa uma via de sinalização chamada MPK. Essa via de sinalização vai ativar catecolaminas através das suas glândulas adrenais.
essas glândulas adrenais vão ativar esses receptores beta-adrenérgicos a quebrar a gordura, transformá-la em ácido graxo, mandar para a corrente sanguínea e usá-la como fonte de ATP, de energia, gerando ATP. Por isso que não basta você simplesmente tomar um termogênico e ficar em casa, você tem que praticar exercício, tá? E... mosquito chato da porra. E o que acontece? Você depende dos receptores alfa para beta para queima de gordura. Quando o alfa está aqui e o beta bate de frente com ele, ele não deixa o alfa não deixa o beta queimar essa gordura, pegar essa gordura daqui e levar para a corrente sanguínea e transformar em fonte de energia. Então o que você faz? Inibe o receptor alfa. A ioimbina, por exemplo, é um medicamento usado para isso. A gente geralmente utiliza aí uma dose de 0,2 gramas por quilo corporal. Problema da ioimbina, tá? Ela tem um efeito limitante. Vai chegar uma hora que ela não vai, dependendo da quantidade de gordura localizada que você tiver, vai chegar uma hora que vai ficar bem trabalhoso acabar de queimar essa gordura, tá bom? Existe uma enzima chamada angiotensina 2 que ela faz o seguinte, ela impede a formação de novos receptores alfa. Os receptores vão morrendo aos poucos, porque esses receptores, todos os receptores do nosso organismo, eles vão sofrendo um upregulation, tá? Tanto os receptores androgênicos, quanto os de peptídeos e os de gordura também. O que acontece? A ioimbina funciona como se fosse um anastrozol, ela vai e inibe o receptor. Você parou de usar ela, e aquele receptor continua ali, entendeu? Ele vai morrer, mas ela simplesmente ela inibe. Já outros medicamentos impedem a formação de novos receptores. A ioimbina não mata, esse medicamento que eu vou citar agora, ele não mata o receptor alfa-adrenérgico, mas ele impede de se formar mais receptores. E às vezes é por isso que você vê atletas que conseguem mudar o shape dele e se permanecer sempre mesmo em off com uma cintura mais linear, sem ter aquele acúmulo de gordura localizada, por exemplo, atletas que fazem jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele diminui a ação dessa enzima chamada angiotensina 2. E um medicamento que faz isso, geralmente medicamentos que fazem isso também, obviamente que numa escala mais pronunciada do que o próprio jejum, não sei dizer exatamente isso, tá? Eu imagino que seja pelos testes, são os medicamentos para pressão. Por exemplo, o principal deles, o captopril. O captopril impede a formação dessa enzima angiotensina 2 que estimula o upregulation dos receptores alfa-adrenérgicos, tá? O que estimula o upregulation dos receptores alfa-adrenérgicos que vocês têm que passar longe? Primeiro, a liberação de insulina. A insulina estimula a proliferação de receptores alfa-adrenérgicos. Segundo, é o estradiol. Por isso que, quanto mais sensível a insulina e mais baixo tiver o estradiol num cutting, mais fácil será a queima de gordura. E obviamente que atletas se utilizam desses tipos de manobras, por exemplo, o captopril, para manter essa angiotensina sempre inibida e com isso evitar a proliferação de novos receptores, né? Então a gente teria aí essa dificuldade de acúmulo de gordura localizada. Agora, o acúmulo de gordura no geral tem a ver mais com o metabolismo, que pode diminuir com o tempo. Pode acontecer sim de o metabolismo ser mais acelerado, diminuir, aumentar eu nunca vi, isso para mim acho que na fisiologia não existe.
Se não for de maneira que você faça ele aumentar, por exemplo, num treinamento ou com um estímulo hormonal, seja exógeno ou endógeno, por exemplo, o jejum intermitente, elas pode acelerar o seu metabolismo. Então, no caso, você teria mais a ver com aquilo que eu sempre falo aqui, que seria a tipagem de fibra muscular estipulando um estimulando o acúmulo ou não de gordura, dependendo do tipo de fibra, seja ela lenta, mista ou rápida, ou seja, as vermelhas de oxidativas, se são oxidativas, o próprio nome já diz, ele oxida energia e com isso ele utiliza a gordura como fonte de energia. E as mistas, que é tanto essa parte oxidativa como a parte glicolítica também, que utiliza o glicogênio, e as brancas, que são mais voltadas apenas para o glicogênio. Por isso o endomorfo tem aquela característica de ser o BF um pouquinho mais alto e grande pra caramba. O mesomorfo tem a característica de ser grande e seco, e o ectomorfo a característica às vezes de ser um pouquinho mais seco, só que sem volume muscular. Esses caras que vocês geralmente veem na rua, que tem uma definição muscular bacana, não é porque ele é ectomorfo, é porque ele é mesomorfo ou pode ir não treina. Entendeu? Por quê? Porque se ele tem uma definição legal, a definição é o conjunto entre massa magra e baixo percentual de gordura. Às vezes o cara não tem nada de massa magra, mas também não tem nada de gordura. Aí sim a gente pode caracterizar ele um ectomorfo. Agora, se o cara já é aquele cara que já tem aquela barriga tanquinho de natureza, já tem um desenho no bíceps, já no peitoral, aí a gente já caracteriza ele mesomorfo, endomorfo, parece mesomorfo. E óbvio que os biotipos se misturam, porque a gente é uma miscigenação de raças. Então você pode ter aquele cara que, além de ter dificuldade de ganhar massa magra, ainda engorda, por causa justamente dessa mistura, entendeu? Espero que isso tenha ficado claro para vocês aí. Mais um vídeo falando a respeito de genética, explicando fatores determinantes nos seus resultados na musculação. E quem gostou, dá um joinha aí, tá? Se quiser compartilhar com alguém, compartilhe. E abraço a todos.